Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais esse devocional, por mais esse tempo juntos. E o nosso texto do Salmo 127 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Estar em casa é a nossa rotina. Estar em casa, agora, é o que nós mais fazemos. Diante disso, vamos pensar aqui e meditar naquilo que Deus tem para o lar, para os nossos lares, para a nossa casa. Ele quer edificar a nossa casa. A ideia que o autor aqui do texto está nos passando é justamente que nós precisamos ter o entendimento de que Deus é o grande edificador do lar, é o construtor. Ele planejou, ele iniciou, ele organizou. Ele criou o homem, criou a mulher, entregou um para o outro e um há de cuidar do outro. A Bíblia diz que um tem que amar o outro. Um tem que respeitar o outro. O lar, a família, é edificado sobre um alicerce. E a Bíblia nos ensina e nos diz que nenhum outro alicerce pode ser lançado no Evangelho a não ser Jesus. E no lar, Jesus é o alicerce de todos os lares cristãos. Jesus é o alicerce de um lar feliz. Jesus é a base aonde nós vamos construir uma vida sossegada e tranquila e esperançosa. Digo esperançosa porque um lar saudável edificado pelo Senhor é um lar que tem uma visão das coisas celestiais. É um lar que não vive apenas o dia a dia passando o tempo junto, mas de fato fazendo com que esse tempo em que estamos juntos seja um momento de alegria, de felicidade, um momento magnífico e belo, onde nós cuidamos um do outro e expressamos o nosso carinho e a nossa atenção. Um lar edificado pelo Senhor é aquele lar em que o marido respeita a sua esposa quando ele lembra daquilo que Adão disse quando olhou para a mulher ao recebê-la do Senhor. Ele disse: esta é varoa porque do varão foi tomada e essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ou seja, ele incorporou e colocou a mulher como parte sua, e isso explica o que o apóstolo Paulo nos ensina ali em Efésios capítulo 5, que ele cuida bem de si mesmo, cuida bem da sua esposa, ele trata bem a sua mulher. Um lar edificado pelo Senhor, no qual Jesus é esse alicerce, é aquele em que a esposa aprende a viver de forma submissa, respeitando o seu marido. Um lar edificado pelo Senhor, a Bíblia diz que é aquele lar em que no leito não há mácula, não há a infidelidade, mas há o cuidado, há a atenção, o carinho, a preocupação com as menores coisas. Às vezes até nem parece ser tão importantes. Mas um lar edificado pelo Senhor é aquele lar em que os pais também se preocupam em cuidar dos seus filhos, em saber o que estão fazendo, onde estão, cuidar deles, dar-lhes um abraço, dar-lhes um pouco de atenção, até mesmo a correção que faz parte de todo o processo de crescimento e de amadurecimento das pessoas. Então, um lar edificado no Senhor, quando o Senhor edifica esta casa, esse lar, é um lar no qual o Senhor então é que vai reger, dirigir, orientar as nossas ações. O texto segue dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, o nosso lar é como uma cidade, uma pequena cidade. Alguém já disse há muitos anos que a família é a célula máter, a célula principal de qualquer sociedade que constitui uma cidade. E a família precisa ser guardada pelo Senhor. A família precisa ter a humildade de estar buscando ao Senhor junto, para que então esta família seja guardada. Porque existem muitos inimigos que lutam contra a família. Inimigos que se opõem, pessoas que querem destruir o lar, pessoas que querem causar ciúmes dentro da família, pessoas que querem seduzir o marido ou a esposa, ou muitas vezes seduzir o filho, levando os filhos, tirando do aconchego do lar, dizendo que existem lugares mais importantes, mais atrativos, mais atraentes e melhores, enquanto na verdade o lar deve ser um lugar de refúgio. O Senhor tem que guardar. O diabo é o adversário do lar.
Muitas famílias hoje estão desestruturadas, desalinhadas, não conseguem se entender, em que os esposos e as esposas se conflitam, se estão em constante conflito, estão brigando sempre, em que os pais não conseguem respeitar os filhos, nem os filhos respeitam os pais, porque o lar foi desestruturado pelo inimigo do lar. Muitas vezes, o inimigo do lar somos nós mesmos. Nós, a nossa vontade, o nosso ego, os nossos sonhos, que nos esquecemos de dizer, Senhor, guarda nossa casa e vamos planejar juntos como viver isso. E aí, o marido toma uma direção, a esposa vai em outra direção, os filhos acabam tendo o seu próprio caminho e todos se esquecem de que o cuidado e as orientações do lar, da família, precisam vir do Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós queremos cuidar dos nossos filhos, vamos dar atenção, amor. Não é apenas dar afago, mas dar a disciplina, estar ao lado deles nas horas boas e difíceis, chorar com eles, sorrir com eles, brincar com eles, andar com eles, pegá-los no braço, cuidar da casa, cuidar do lar. Não é apenas prover o alimento, como muitas vezes alguns dos maridos pensam. Na verdade, é prover não só o alimento, mas prover a compaixão, a atenção, o carinho, o abraço, o afeto, o afago, o amor. Precisamos então despertar no nosso lar esse cuidado do Senhor. Deus quer promover isso em nós. E assim, quando somos orientados pelo seu Espírito Santo, o nosso lar é guardado dos ataques do mundo e do diabo e do pecado. A Bíblia nos ensina ainda no texto seguinte que ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. E ele diz aos seus amados, ele, Deus, o dá enquanto dorme. Perceba então que eu posso até ter soluções para resolver os problemas dos meus relacionamentos com a minha esposa. Você pode ter até soluções para resolver os problemas de relacionamento com os seus filhos ou com os seus pais. No entanto, o que a Bíblia está me dizendo aqui é que será inútil o meu trabalho se for eu tentando resolver. Eu preciso entender que há necessidade de confiar, esperar no Senhor e ser orientado por Deus. Por isso que Ele tem que cuidar, por isso que é Ele que guarda, por isso que é Ele que edifica. Um lar orientado por Deus, de fato é um lar feliz. Nesses dias em que nós estamos em casa, nesses dias em que estamos convivendo um pouco mais ainda, vamos abraçar os nossos filhos. Vamos abraçar as pessoas que estão conosco como família, marido, esposa, netos. Vamos estar juntos. Eu me lembro bem de uma vez com as nossas filhas, em que nós não tínhamos muito para onde ir, então decidimos uma coisa. Vamos fazer um piquenique embaixo da mesa. Parece algo sem sentido, mas naquele momento foi a melhor decisão que nós tomamos. E nós podíamos ver a felicidade das nossas filhas, eu e minha esposa, em que elas ali conosco, tomando um café embaixo da mesa. Sabe, meus amados irmãos, quando nós entendemos que o cuidado lá está nas coisas simples ou na vida simples, em que o Senhor cuida de nós, nos orienta e nos sustenta, para que nós possamos, assim, ser uma família feliz. Uma família guiada por Deus. É uma família abençoada por Ele. Uma família abençoada por Deus é uma família que se deixa orientar pelo Espírito Santo. Uma família orientada pelo Espírito Santo é uma família que é edificada pelo Senhor e cuidada por Ele. E esta família, de fato, é um lar feliz. Que Deus nos abençoe e que os nossos lares sejam conduzidos pela palavra do nosso Deus e pela vontade do Senhor Jesus. Um abraço.